E se eu te dissesse que o segredo mais poderoso de Napoleon Hill não nasceu com ele, mas foi decifrado de um texto sagrado com mais de 3.000 anos, que a verdadeira chave da mentalidade da riqueza, a frequência da abundância, já havia sido revelada nas palavras do homem mais rico e sábio que já caminhou sobre a Terra? Enquanto muitos buscam as estratégias modernas do sucesso, poucos percebem que estão apenas tocando o eco de uma verdade ancestral. Hill, assim como os grandes mestres da prosperidade, não inventou as leis da mente, ele as traduziu. Foi um arqueólogo espiritual, desenterrando princípios universais que moldaram impérios e transformaram destinos. E hoje, você está prestes a redescobrir essa fonte original, a raiz do poder que cria riqueza, propósito e destino. Fica comigo até o fim, porque essa revelação pode mudar para sempre a forma como você entende o sucesso. A verdade é que Salomão escreveu a partitura da Sinfonia da Riqueza, e Napoleon Hill, com sua genialidade, apenas nos ensinou a reger a orquestra da nossa própria mente para tocá-la com maestria. Quando Hill fala sobre o propósito principal definido, ou sobre a força da fé inabalável, ele está traduzindo para o século XX os decretos sagrados de Salomão. Existe um elo perdido entre a filosofia moderna do sucesso e a sabedoria ancestral que a originou, e é nesse elo que está o verdadeiro poder de transformação duradoura. Compreender essa conexão é como encontrar o mapa original do tesouro, aquele que revela não só o destino, mas o caminho para chegar até ele. Porque sem o mapa, mesmo as melhores instruções nos fazem andar em círculos, exaustos, sem jamais tocar o ouro da verdadeira prosperidade. Neste vídeo, vamos abrir o livro de Salomão para entender a verdadeira origem do poder que Napoleon Hill chamou de propósito definido e fé, e como você pode aplicar esta sabedoria ancestral para garantir que o dinheiro jamais lhe falte. Não se trata de um estudo religioso ou de uma análise histórica. Trata-se de uma ativação. Vamos acessar o código-fonte da mentalidade de mestre, a programação original, que permite a um indivíduo parar de perseguir a riqueza e, em vez disso, posicionar-se de tal forma que a riqueza o persiga. Esta é a jornada para a mente de Salomão, um estado de ser onde a sabedoria precede o ouro e a clareza de propósito se torna um ímã para todas as coisas boas, incluindo a abundância financeira que você tanto busca e merece. Mas antes de avançarmos, permita-me perguntar, você conhece bem essa sensação? Aquele som do despertador na escuridão, antes mesmo que os pássaros comecem a cantar, que soa não como um convite para um novo dia, mas como o sino que inicia mais uma rodada de uma luta interminável. O café tomado às pressas, o trânsito, o ritual diário de entregar sua energia, sua força vital, em troca de um salário que parece encolher antes mesmo de chegar à sua conta. Você se move, age, produz, mas ao final do dia, ao colocar a cabeça no travesseiro, um sentimento incômodo de estagnação o invade. É a sensação de correr em uma esteira, suando e se esforçando, mas sem nunca sair, de fato, do mesmo lugar. Você sente o peso nos ombros ao olhar para a pilha de boletos sobre a mesa. Não é apenas papel e tinta. Cada um deles parece carregar uma pequena parte da sua paz de espírito. É aquela pontada de ansiedade, uma contração sutil no peito quando o aplicativo do banco é aberto, uma esperança frágil de que, desta vez, o resultado do seu esforço seja visível, seguida pela familiar decepção de ver que a maré das despesas subiu novamente, deixando a praia da sua segurança financeira quase submersa. Esse ciclo mensal de alívio temporário e ansiedade crescente é uma forma silenciosa de tortura que rouba a alegria das pequenas conquistas e pinta o futuro com as cores da incerteza e da preocupação. E o futuro, o futuro, ele costumava ser um horizonte de possibilidades, lembra? Agora, para muitos, ele se tornou uma sombra que se aproxima. Você se pega fazendo contas mentais sobre a aposentadoria, e os números simplesmente não fecham. Aquele pensamento silencioso que o assalta nas madrugadas. Trabalhei por 20, 30, 40 anos, e se não for o suficiente? É o medo de envelhecer sem a dignidade da independência financeira, o temor de se tornar um fardo para aqueles que ama. Essa angústia é o veneno que contamina o presente, pois como se pode desfrutar plenamente do hoje quando o amanhã parece tão ameaçadoramente frágil e desprotegido? É uma traição da promessa de que o trabalho duro garantiria um descanso tranquilo. A frustração é talvez a emoção mais corrosiva de todas, porque ela nasce de um senso de injustiça. Você seguiu as regras. Você foi honesto, pontual, dedicado. Sacrificou tempo com a família.
Adiou sonhos pessoais, acreditando que estava construindo algo sólido, tijolo por tijolo. No entanto, ao olhar ao redor, a estrutura que você ergueu parece perigosamente instável, enquanto outros parecem construir arranha-céus com aparente facilidade. A sensação de que o jogo é viciado, de que as regras que lhe ensinaram não se aplicam aos que verdadeiramente vencem, gera um cansaço profundo, uma exaustão que não é física, mas da alma. É o esgotamento de quem deu o seu melhor. E sente que isso de alguma forma não bastou. Internamente, sua mente foi treinada para operar em modo de sobrevivência. Ela se tornou uma calculadora implacável, constantemente focada no que falta, no que precisa ser cortado, no que não se pode ter. Você passa por uma vitrine e o primeiro pensamento não é "eu quero isso", mas sim "eu não posso pagar por isso". Essa programação mental da escassez é a mais sutil das prisões. Ela limita sua visão, sufoca sua criatividade e o impede de enxergar as oportunidades que existem ao seu redor. Você está tão focado em não perder o pouco que tem, que se torna incapaz de se sintonizar com a frequência da abundância, de conceber a possibilidade de um fluxo constante e crescente de prosperidade em sua vida. E os sonhos? Onde eles foram parar naquela gaveta empoeirada da sua mente? A viagem que você sempre quis fazer? A casa com um pequeno jardim, a liberdade de trabalhar por paixão e não apenas por necessidade, o poder de ajudar generosamente as pessoas que você ama. Eles ainda estão lá, mas suas vozes estão cada vez mais fracas, abafadas pelo ruído constante das preocupações financeiras. Cada ano que passa, esses sonhos parecem mais distantes, mais infantis, mais irrealistas. E essa é a perda mais trágica de todas. Não a falta de dinheiro em si, mas o que a falta de dinheiro faz com o nosso espírito. Ele nos convence a sonhar menor, a desejar menos, a nos contentar com uma vida que é apenas uma fração daquela que nossa alma veio aqui para viver. Você observa o mundo e a prosperidade parece fluir para alguns de maneira quase mágica. E a pergunta que ecoa em sua mente é: o que eles sabem que eu não sei? Você vê pessoas com menos experiência, menos dedicação, alcançando níveis de sucesso que parecem inatingíveis. Isso cria uma dissonância dolorosa. Será que você não é inteligente o suficiente? Será que não tem sorte? Essa comparação silenciosa, embora saibamos que é prejudicial, é quase inevitável. Ela alimenta a dúvida sobre o seu próprio valor e reforça a crença limitante de que a verdadeira prosperidade é um clube exclusivo para o qual você não recebeu o convite e você não entende o porquê. Se você se reconhece em qualquer parte desta descrição, saiba que essa dor é real e é válida. Este estado de luta constante não é um reflexo do seu valor ou da sua ética de trabalho. É o sintoma de uma desconexão fundamental, o resultado de operar com um mapa mental incompleto. Você tem remado com toda a sua força, mas a direção que lhe deram estava errada. Você foi ensinado a focar no barco e nos remos, no esforço físico e na labuta, quando o verdadeiro segredo sempre esteve em compreender a correnteza, o fluxo invisível, que uma vez alinhado, pode levá-lo ao seu destino com muito menos esforço e muito mais graça. Então, onde está o erro? Se o seu esforço é real e sua intenção é nobre, por que os resultados não correspondem? O erro está em um inimigo sutil e persuasivo, o ruído do conselho financeiro superficial. Disseram-lhe para poupar cada centavo, para cortar os pequenos prazeres da vida, como se um café diário fosse o grande vilão de suas finanças. Disseram-lhe para trabalhar mais horas, para sacrificar seu tempo e sua saúde em nome de uma segurança futura que nunca chega. Essa cacofonia de conselhos, embora muitas vezes bem intencionada, nasce de uma premissa fundamentalmente falha, a mentalidade da escassez. Ela opera sob a crença de que o universo é um lugar de falta e que a única maneira de sobreviver é se encolher, se proteger e lutar ferozmente por migalhas. Ela foca obsessivamente no que falta, programando sua mente para ver apenas limitações. Este esforço monumental, quando aplicado dentro da lógica da escassez, é como remar com toda a força em um barco sem leme. Imagine a cena. Você está no meio de um vasto oceano de possibilidades. Seus músculos queimam de tanto remar. O suor escorre pelo seu rosto. Você está exausto. Deu tudo de si, mas ao olhar para a costa, percebe que não está mais perto do seu destino. Na verdade, talvez as correntes o tenham levado para ainda mais longe. O problema, veja bem, nunca foi a sua força ou sua dedicação ao remar. O problema é que ninguém lhe ensinou a construir e a usar o leme. Este leme é a sua programação mental, a sua direção interna,
a sabedoria que permite navegar as correntes em vez de lutar contra elas. O problema não está na sua ética de trabalho, está na programação mental que lhe foi ensinada. Fomos condicionados a acreditar que a prosperidade é o resultado direto da quantidade de esforço bruto que aplicamos. Este é o caminho do esforço. Mas existe outro caminho, um caminho que os verdadeiros mestres da riqueza entenderam, o caminho do alinhamento. Este caminho não se baseia em trabalhar mais, mas em pensar com mais sabedoria. Trata-se de alinhar seus pensamentos, suas crenças e suas ações com as leis universais que governam o fluxo da abundância. É aqui que a sabedoria ancestral se torna não apenas relevante, mas absolutamente essencial. É hora de parar de remar sem direção e começar a instalar o sistema de navegação que o guiará diretamente ao porto da prosperidade. Séculos antes de existir o primeiro coach financeiro, muito antes dos livros de autoajuda e dos seminários de sucesso, existiu um rei cuja riqueza e sabedoria se tornaram lendárias, ecoando através dos milênios. Mas a verdade profunda sobre o rei Salomão é que ele não buscou acumular ouro, ele buscou e acumulou sabedoria. Ele entendeu uma lei fundamental do universo, a de que a realidade externa é um espelho direto da clareza e da ordem interna. E felizmente para a humanidade, ele não guardou esse conhecimento para si. Ele o registrou, não em um livro de regras religiosas dogmáticas, mas em um manual de leis universais da mente, da atitude e da consequência. Este texto sagrado é um artefato, uma chave perdida que foi encontrada, contendo o código-fonte para a mentalidade de abundância. Muitos séculos depois, um homem chamado Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida a uma missão singular: descobrir a filosofia que regia o sucesso dos homens mais poderosos de sua época. Ele entrevistou, estudou e conviveu com centenas de milionários, inventores e líderes, buscando o fio de ouro que conectava todas as suas histórias. E o que ele descobriu, o que ele tão brilhantemente compilou em suas leis do sucesso, foi um eco poderoso e ressonante daquela mesma sabedoria ancestral. O propósito principal definido, a fé aplicada, o mastermind. Todos esses conceitos que revolucionaram o desenvolvimento pessoal no século XX eram, em sua essência, a redescoberta e a aplicação prática dos princípios que Salomão havia decretado como leis cósmicas. Aqui reside o ponto de virada para a sua compreensão. Napoleon Hill nos deu o como. Ele nos entregou um manual prático, um passo a passo para organizar as forças da nossa mente em direção a um objetivo. Mas foi Salomão quem nos deu o porquê fundamental. Entender o porquê por trás da lei é o que transforma a esperança em fé e a ação em poder. Sem o porquê de Salomão, o como de Hill pode parecer apenas um conjunto de técnicas de pensamento positivo. Mas quando você une os dois, a sabedoria ancestral com a aplicação moderna, você não tem mais uma simples estratégia. Você tem em suas mãos a combinação do cofre. Você tem a ciência da realização, pronta para ser decodificada e aplicada. Vamos agora ao coração de nossa jornada. Vamos decodificar a primeira lei, o pilar sobre o qual toda a riqueza duradoura é construída. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 13 e 14, Salomão nos entrega a chave mestra em sua forma mais pura. Ele decreta: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque a sua mercadoria é melhor do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Ouça estas palavras novamente. Sinta o peso e a verdade nelas. Não é uma sugestão, é uma declaração da hierarquia de valores do universo. Antes do ouro, antes da prata, vem a sabedoria. Este é o grande segredo que a sociedade moderna inverteu. Fomos ensinados a perseguir o dinheiro, a fazer dele o objetivo principal de nossos esforços. Mas Salomão revela que esta é uma estratégia fadada ao fracasso. O dinheiro não é o alvo. É a consequência inevitável de algo muito mais valioso. Tentar obter o dinheiro sem primeiro adquirir a sabedoria correspondente é como tentar colher frutos de uma árvore que você nunca plantou. É uma violação da lei natural. A riqueza que você vê no mundo, a prosperidade que admira nos outros, é apenas a manifestação externa, a sombra projetada por um corpo invisível de sabedoria e conhecimento aplicado. A sabedoria a que Salomão se refere não é o conhecimento genérico que se aprende na escola. É o que Napoleon Hill chamaria de conhecimento especializado. É a busca obsessiva por um entendimento profundo em uma área específica, um entendimento que lhe permite resolver problemas valiosos para outras pessoas. A sua renda, o seu ouro,
será sempre um reflexo direto do nível de sabedoria que você é capaz de aplicar de forma útil. O universo não recompensa o esforço em si, ele recompensa o valor que é criado. E o valor é um filho direto da sabedoria. Pare por um momento de se perguntar: como posso ganhar mais dinheiro? E comece a gravar em sua alma a única pergunta que importa. A pergunta que transformará sua realidade financeira é esta: que sabedoria preciso adquirir? Em que habilidade preciso me tornar um mestre para que a solução que eu ofereço seja tão valiosa que o dinheiro me busque como sua consequência natural? Esta única pergunta muda o foco do efeito, dinheiro, para a causa, sabedoria. Ela o tira da posição de um caçador desesperado e o coloca na posição de um farol luminoso. Um farol não persegue os navios. Ele simplesmente se concentra em brilhar com a maior intensidade possível e os navios naturalmente navegam em sua direção. Sua tarefa é se tornar um farol de conhecimento especializado em seu campo de atuação. O erro fatal é acreditar que a busca por sabedoria é uma perda de tempo que poderia ser usado para ganhar dinheiro. Muitos pensam que precisam primeiro do dinheiro para depois investir em conhecimento. A lei de Salomão afirma exatamente o oposto. Você deve primeiro investir seu tempo e sua energia na aquisição de sabedoria, mesmo que isso não traga um retorno financeiro imediato. É um ato de fé na lei universal. É a compreensão de que você está construindo o ativo mais valioso de todos, uma mente capaz de criar valor sob quaisquer circunstâncias econômicas. Uma mente assim é a única verdadeira segurança financeira que existe, pois não pode ser perdida ou roubada. Imagine que sua mente é um terreno fértil. A maioria das pessoas passa a vida correndo pela superfície deste terreno, tentando encontrar moedas de ouro que possam ter caído ali por acaso. Elas vivem da sorte e da superficialidade. O caminho de Salomão, no entanto, o convida a parar de correr. Ele o convida a pegar uma pá e começar a cavar. O trabalho é cultivar o solo, arar a terra, remover as pedras das crenças limitantes e, o mais importante, plantar as sementes da sabedoria. É um trabalho que acontece no silêncio, na disciplina, no estudo. No início, não há nada para mostrar na superfície, mas sob a terra, um poderoso sistema de raízes está se formando. Essas raízes de sabedoria são o seu verdadeiro patrimônio. O dinheiro, a prosperidade, o reconhecimento, tudo isso são os frutos que, inevitavelmente, crescerão dessa árvore. Tentar ter os frutos sem as raízes é uma ilusão. É por isso que ganhadores de loteria frequentemente perdem tudo. Eles receberam os frutos, mas não tinham o sistema de raízes para sustentá-los ou produzir mais. A sua segurança não está nos frutos, que podem ser consumidos ou perdidos. Sua verdadeira e inabalável riqueza reside na força e na profundidade das suas raízes de conhecimento. Quanto mais profundas as raízes, mais alta a árvore pode crescer e mais abundante e constante será a sua colheita, estação após estação. Então, qual é a sua ação mental, o seu decreto a partir de hoje? Abandone a perseguição frenética pelo dinheiro. Em vez disso, escolha a sua árvore. Qual é a área de conhecimento que, se você a dominasse, o transformaria em uma das pessoas mais valiosas em seu campo? Qual é o problema que você pode se propor a entender melhor do que qualquer outra pessoa? Defina essa área com clareza absoluta. Não se trata de fazer um curso de fim de semana. Trata-se de se apaixonar pelo processo de aprendizado, de ler os livros, de conversar com os mestres, de praticar deliberadamente todos os dias. Faça um pacto consigo mesmo, um pacto de se tornar um estudante perpétuo, um mestre em sua arte. Dedique 1 hora por dia, todos os dias, sem exceção, ao cultivo de sua sabedoria. Desligue as distrações, o ruído do mundo e mergulhe profundamente em seu aprendizado. Veja esse tempo não como um custo, mas como o investimento mais rentável que você jamais fará em toda a sua vida. Cada minuto gasto no aprofundamento do seu conhecimento está, na verdade, cunhando o ouro do seu futuro. Você está construindo o ímã que atrairá a prosperidade. Decrete para si mesmo, agora mesmo, esta verdade: eu sou um ímã para a sabedoria que cria valor. Minha mente é o meu ativo mais precioso e eu a nutro todos os dias com conhecimento especializado. Eu não persigo as borboletas da riqueza. Eu construo um jardim de sabedoria tão belo e valioso que elas vêm até mim por vontade própria. Sinta a mudança de poder nesta afirmação. Você não está mais à mercê das circunstâncias externas. Você se torna a causa central da sua própria economia, o arquiteto da sua abundância. Este é o primeiro e mais crucial passo. Agora,
Vamos para a segunda lei de Salomão, a lei da aplicação, pois a sabedoria, por si só, é apenas potencial. É a sua aplicação focada que a transforma em poder. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, o código é revelado: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Esta passagem aparentemente simples contém um segredo profundo sobre a produtividade e a criação de riqueza, um segredo que Napoleon Hill elaborou em seu conceito mais famoso. A chave está em entender o que realmente significa uma mão remissa e uma mão diligente. Estas não são descrições de trabalho físico, são metáforas para estados de consciência e foco mental. A mão remissa representa a mente desfocada, a energia dispersa. É a pessoa que começa o dia com 10 tarefas importantes, mas pula de uma para outra, interrompida por notificações, e-mails e distrações. Ela está ocupada o dia todo, sempre correndo, mas ao final, produziu muito pouco de valor real. A mão remissa é a marca daquele que confunde movimento com progresso. Ela é a personificação da ocupação ineficaz, que drena a energia e gera frustração, levando, como diz o texto, ao empobrecimento. Em contraste direto, a mão diligente é a personificação do propósito principal definido de Napoleon Hill. É a mente que possui clareza absoluta sobre qual é a sua tarefa mais importante, aquela única atividade que, se executada com excelência e consistência, moverá a agulha em direção ao seu objetivo. A mão diligente não é a que trabalha mais horas, é a que trabalha com mais foco. É a aplicação diária, incansável e concentrada de toda a sua energia mental em uma única direção, até que a tarefa esteja completa. A riqueza não flui para o ocupado, ela flui para o eficaz. Este princípio revela uma verdade desconfortável para muitos. A sua pobreza ou riqueza não é determinada pelo quão duro você trabalha, mas pelo quão inteligentemente você foca. Você pode passar 12 horas por dia trabalhando com uma mão remissa e ainda assim terminar o ano mais pobre do que começou. Por outro lado, você pode trabalhar por 4 horas focadas com uma mão diligente e criar mais riqueza do que a maioria cria em um mês. O universo recompensa a intensidade do foco, não a duração do esforço. É a qualidade da sua atenção, não a quantidade, que determina a magnitude dos seus resultados. A sociedade moderna glorifica o estar ocupado. É uma medalha de honra, mas a sabedoria de Salomão nos adverte que essa é uma armadilha perigosa. A ocupação constante é, na maioria das vezes, uma forma de procrastinação. É uma maneira de evitar a tarefa mais difícil, porém mais importante, aquela que realmente o levaria a um novo patamar. A mão remissa adora a ocupação porque ela dá a ilusão de produtividade sem a necessidade do desconforto do foco profundo e da tomada de decisão. A mão diligente, por outro lado, abraça esse desconforto, sabendo que é ali que reside o verdadeiro crescimento. Usemos uma metáfora para solidificar este conceito. Sua energia mental é como uma quantidade finita de água. A mão remissa pega essa água e a derrama sobre uma vasta superfície de concreto em um dia quente. A água se espalha, fica rasa, sem profundidade, e em poucos minutos evapora completamente, sem ter gerado nenhum impacto. Não há poder em sua dispersão. A mão diligente, no entanto, pega a mesma quantidade de água e a canaliza para um único e profundo leito de rio. A água, agora concentrada, ganha força, velocidade e poder. Ela pode mover turbinas, gerar eletricidade e transformar paisagens. Sua energia é a mesma, a diferença está na aplicação focada. Seu exercício prático, sua ação mental a partir deste momento, é declarar guerra à dispersão, é aprender a canalizar sua energia. Pegue um pedaço de papel e liste todas as atividades que você faz em uma semana de trabalho. Agora, com honestidade brutal, circule a única atividade que, se você se dedicasse a ela com foco absoluto, e se tornasse o melhor nela, seria responsável pela maior parte do seu sucesso financeiro e profissional. Qual é a sua atividade de maior alavancagem? Qual é a única coisa que torna todo o resto mais fácil ou desnecessário? Essa é a sua tarefa diligente. Uma vez identificada, sua missão é proteger o tempo para executá-la com a ferocidade de um leão protegendo sua caça. A primeira hora do seu dia de trabalho, antes de abrir e-mails, antes de atender o telefone, pertence a essa única atividade. Este é o seu tempo sagrado. Durante essa hora você trabalha com a mão diligente. Você treina sua mente para manter um foco singular,
para resistir ao canto da sereia da distração. Fazer isso consistentemente dia após dia é como esculpir uma obra-prima. Cada sessão de foco é uma martelada precisa que revela a forma da sua prosperidade. Você está trocando a largura de suas atividades pela profundidade de sua maestria. No começo, pode parecer que você está fazendo menos e isso pode gerar ansiedade. Mas logo você perceberá que os resultados que obtém desse foco profundo superam em muito os resultados de dias inteiros de trabalho disperso. Você está aplicando a lei. Você está se alinhando com o princípio da eficácia, o segredo dos diligentes que enriquecem. A riqueza não é encontrada na agitação, mas na quietude do foco profundo e da ação deliberada. Decrete agora: minha mente é um laser de precisão. Eu identifico com clareza a minha atividade mais valiosa e dedico a ela o melhor da minha energia. Eu rejeito a tirania da ocupação e abraço o poder da eficácia. Minha mão é diligente, meu propósito é definido e meus resultados são inevitáveis. Repita isso até que se torne a sua nova programação. A disciplina do foco é a ponte entre a sabedoria que você adquire e a riqueza que você manifesta. Finalmente, chegamos à terceira e mais sutil lei, o princípio que ativa o fluxo da abundância. É a lei que parece um paradoxo para a mente treinada na escassez, mas que é a verdade fundamental para a consciência de prosperidade. Em Provérbios capítulo 11, versículo 24, Salomão revela o segredo da circulação. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Esta é a chave que abre os portões do universo para que a riqueza flua para você e através de você. Esta sabedoria é o antídoto direto e potente para a mentalidade de escassez que discutimos anteriormente. A mente da escassez opera com base no medo. Ela acredita que os recursos são limitados e que para ter mais é preciso reter, acumular e proteger. Ela se agarra ao dinheiro, ao conhecimento, aos contatos, com medo de que, se os liberar, ficará sem. Mas Salomão nos diz que esta é uma receita para a perda. Reter por medo envia uma frequência poderosa ao universo, uma declaração de que você não confia no fluxo, de que você acredita na falta. E o universo, como um espelho fiel, reflete essa crença de volta para você. Dar liberalmente, por outro lado, é um ato supremo de fé. É a crença inabalável na abundância infinita do universo. Quando você dá seu tempo, seu conhecimento, seu dinheiro ou seu valor de forma generosa e com um coração aberto, você está declarando sua confiança no fluxo. Você está agindo como um canal, não como um reservatório. E a natureza do universo é preencher um canal que está fluindo. Este é o princípio por trás do Mastermind de Hill. Você contribui com o melhor de si para o grupo, com fé de que a inteligência coletiva lhe retornará ideias e oportunidades multiplicadas. O dinheiro, assim como a energia, precisa se mover. Estagnado, ele morre. Em movimento, ele cresce. Imagine um lago sem entrada ou saída de água. Com o tempo, a água se torna parada, turva e sem vida. Agora, imagine um rio vibrante que recebe de uma fonte e flui livremente para o mar. Ele é cheio de vida, de oxigênio, de poder. Sua vida financeira é um desses dois corpos de água. Ao reter por medo, você cria um lago estagnado. Ao praticar a circulação generosa, você se torna um rio poderoso, através do qual a abundância do universo pode fluir constantemente, nutrindo você e tudo ao seu redor. A aplicação desta lei não se refere apenas a doar dinheiro para a caridade. É uma filosofia de vida. Trata-se de sempre buscar agregar mais valor do que o esperado em seu trabalho. Trata-se de compartilhar seu conhecimento com um colega, sem medo de que ele roube sua ideia. É sobre investir em si mesmo, comprando livros ou cursos, confiando que o retorno virá. É sobre pagar por serviços com gratidão, abençoando a pessoa que os recebe. Cada transação se torna uma oportunidade para praticar a lei da circulação, para manter a energia fluindo. A metáfora mais poderosa para esta lei é a da própria respiração. Para viver, você precisa inspirar o ar. Mas o que aconteceria se, por medo de ficar sem ar, você tentasse apenas inspirar e se recusasse a expirar? Você sufocaria em segundos. A vida está no ritmo, no fluxo constante de dar e receber. A inspiração, o dar, é o que cria o vácuo necessário para a próxima inspiração, o receber. Tentar apenas receber é tão mortal quanto tentar apenas dar. A prosperidade saudável reside no equilíbrio harmonioso e confiante entre os dois movimentos, um fluxo gracioso
e contínuo. O que significa reter mais do que é justo? Não se trata de uma quantidade específica, mas de uma atitude. É reter a partir do medo, é pagar uma conta com ressentimento. É sonegar um elogio a alguém que o merece, é se recusar a investir em uma ferramenta que tornaria seu trabalho melhor. Qualquer ação baseada na crença de que não há o suficiente é uma forma de retenção injusta, que inevitavelmente bloqueia seu próprio fluxo. A perda mencionada por Salomão não é necessariamente uma perda súbita, mas a perda gradual de oportunidades, de vitalidade e de alegria. A sua ação mental aqui é sutil, mas transformadora. Hoje, encontre uma oportunidade para dar liberalmente. Não precisa ser grandioso. Pode ser deixar uma gorjeta um pouco maior com um sentimento de gratidão. Pode ser dedicar 15 minutos do seu tempo para ouvir um amigo sem esperar nada em troca. Pode ser compartilhar um insight valioso em uma reunião de trabalho. O importante é a intenção por trás do ato. Faça-o com a consciência de que você está ativando a lei do fluxo, de que você é um canal para a abundância. Pratique a arte de liberar com confiança. Ao pagar uma conta, em vez de sentir a dor da perda, mude sua mentalidade. Abençoe o dinheiro e agradeça pelo serviço que ele lhe proporcionou. Sinta-se grato por ter tido os recursos para pagar. Veja o dinheiro saindo de suas mãos não como uma perda, mas como uma semente que você está plantando no grande campo da economia mundial, confiando que a colheita voltará para você de maneiras esperadas e inesperadas. Esta é a fé em ação, a aplicação prática da confiança na abundância. Ao praticar consistentemente estes pequenos atos de circulação, você reprograma sua mente subconsciente. Você passa de uma identidade de alguém que teme a falta para alguém que encarna o fluxo da abundância. Você deixa de ser um beco sem saída para a energia da prosperidade e se torna uma autoestrada para ela. Você começa a viver na frequência da confiança, e o universo responde de acordo, abrindo portas e criando sincronicidades que a sua antiga mentalidade de escassez jamais poderia perceber. Você se alinha com a forma como a própria vida funciona. Lembre-se sempre, o dinheiro é um servo, não um mestre. Ele flui para onde há sabedoria e valor. Ele se multiplica quando é focado com diligência. E ele retorna abundantemente quando é liberado com fé. Estas não são apenas ideias inspiradoras. São as leis operacionais do universo, decodificadas por Salomão e reafirmadas por Napoleon Hill. Elas são a sua herança, o seu manual de instruções para criar uma vida de prosperidade inabalável. Agora a escolha de aplicá-las é sua, e somente sua. Nós viajamos juntos através de milênios, da corte opulenta de Salomão aos escritórios dos titãs da indústria, estudados por Napoleon Hill. Vimos que a busca pela prosperidade não é uma corrida externa, mas uma reorganização interna. Agora, a sabedoria foi decodificada e as chaves para a sua liberdade financeira estão em suas mãos. Com esta nova compreensão, quero que você se permita, por um instante, vislumbrar um novo amanhecer. Imagine acordar pela manhã não com o aperto da ansiedade, com o pensamento urgente de preciso ganhar dinheiro, mas com a calma e profunda certeza de eu sou um ímã para a sabedoria que cria valor. Sinta a diferença. É a mudança de uma frequência de carência para uma frequência de poder sereno e autoconfiança. Imagine como seria conduzir o seu dia a partir deste novo centro de gravidade. Suas decisões financeiras, não mais guiadas pelo fantasma do medo da falta, mas pela clareza cristalina do seu propósito. Você olha para um investimento em seu conhecimento não como um custo, mas como a semeadura mais garantida que existe. Você avalia uma oportunidade de negócio não apenas pelo seu potencial de lucro, mas pelo valor que ela lhe permitirá criar no mundo. A necessidade desesperada de conseguir é substituída pela alegria calma de contribuir, com a fé inabalável de que o universo sempre sustenta abundantemente aquele que opera a partir de um lugar de sabedoria e serviço. Esta mentalidade que você está imaginando, esta paz e poder, não é uma fantasia. Esta é a mente de Salomão. Esta é a promessa cumprida da filosofia de Hill. Elas não são duas coisas separadas, mas a mesma e única verdade vista através de duas lentes em épocas diferentes. A verdadeira riqueza nunca foi sobre os números em sua conta bancária. Sempre foi sobre alcançar este estado de alinhamento mental, esta harmonia com as leis da criação de valor. O dinheiro e os bens materiais que se seguem são apenas o eco, o reflexo inevitável no espelho da matéria, de uma transformação que primeiro ocorreu no silêncio da sua própria consciência. Mas o conhecimento,
por si só, não transforma. Ouvir estas palavras pode inspirá-lo momentaneamente, mas a inspiração sem ação se dissipa como a névoa da manhã. O poder que pode redesenhar o seu destino não está em ter ouvido esta mensagem, mas na sua decisão, neste exato momento, de integrá-la, de permitir que esta sabedoria deixe de ser uma informação em sua mente e se torne o sangue que corre em suas veias, o próprio alicerce sobre o qual você reconstruirá sua vida. A verdadeira mudança não acontece ao receber a luz, mas ao decidir se tornar a luz. Portanto, sua tarefa hoje não é curtir, se inscrever ou compartilhar este vídeo. Essas são ações externas e fáceis. Sua verdadeira tarefa é interna, silenciosa e infinitamente mais poderosa. Eu o convido a escolher um dos 3 princípios que decodificamos. Apenas um. Não tente dominar todos de uma vez. Qual deles mais ressoou com sua alma? Foi a lei da sabedoria antes do ouro, o poder da diligência focada ou a revelação da lei da circulação e da confiança? Escolha aquele que seu coração sentiu como a peça que estava faltando em seu quebra-cabeça pessoal. Uma vez que tenha escolhido, sua missão para os próximos 7 dias é simples e profunda. Medite neste princípio. Pense sobre ele pela manhã ao acordar e à noite antes de dormir. Durante o dia, use-o como uma lente para observar suas próprias ações e decisões. Pergunte-se constantemente: como posso aplicar este princípio agora, nesta reunião, nesta tarefa, nesta conversa? Deixe que ele informe seus pensamentos, que guie suas palavras e que inspire suas ações. Torne-se um laboratório vivo para a aplicação desta verdade universal. Não se preocupe com o resultado. Apaixone-se pelo processo de alinhamento. Você não se tornará um milionário em 7 dias. Essa nunca foi a promessa. A promessa é muito mais profunda. Ao plantar esta única semente de sabedoria em sua mente e regá-la com sua atenção focada, você começará a notar mudanças. Uma nova paz onde antes havia ansiedade. Uma clareza de propósito onde havia confusão. Talvez uma pequena sincronicidade, uma oportunidade inesperada que surge do nada. Você estará iniciando o crescimento da árvore da prosperidade a partir do único lugar onde ela pode verdadeiramente nascer, de dentro para fora. Você estará corrigindo a causa e o efeito cuidará de si mesmo. Lembre-se sempre da verdade que agora o guia, o mantra que resume esta sabedoria atemporal e o coloca no assento do motorista de seu destino financeiro. Deixe que esta frase ecoe em sua mente até que se torne a sua realidade inquestionável, a sua nova e poderosa programação. Repita-a com a solenidade e a convicção de um mestre que conhece as leis do universo. Eu não persigo o dinheiro, eu cultivo a sabedoria que o atrai.